Nesta documentação, abordaremos novamente o telescópio espacial James Webb. Há alguns meses, ele está em órbita ao redor do ponto de Lagrange 2 do sistema Terra-Sol. Foi uma longa jornada que o telescópio teve que percorrer, mas agora parece estar orbitando tranquilamente por lá. Mas o que se deve relatar em outro vídeo sobre a missão de telescópio mais cara de todos os tempos. Nesta documentação, Sirvan das Crônicas de Marte e eu apresentamos a vocês as descobertas mais recentes do telescópio. No meu vídeo, vocês vão aprender algo sobre o funcionamento exato dos segmentos do espelho e do próprio espelho. Também vamos analisar as câmeras do telescópio em detalhes e descobrir como elas funcionam e que tipo de imagens elas forneceram antes da missão científica. Mas, acima de tudo, vamos dar uma olhada nas primeiras 4 ou 5 imagens reais do telescópio. Entre elas está uma chamada imagem de alinhamento, ou seja, uma imagem em que os sensores e os espelhos do telescópio espacial James Webb foram ajustados. E as outras 4 são imagens que só foram divulgadas anteontem, ou seja, na terça-feira. Espero que se divirtam muito com este vídeo. Antes de nos dedicarmos à construção dos segmentos do espelho, ao espelho primário em si, aos outros espelhos, ao caminho da luz e às câmeras, vamos falar rapidamente sobre quais comprimentos de onda do espectro eletromagnético o Webb realmente pode observar. Como acontece com frequência, é muito importante esclarecer os fundamentos desse espectro. Aqui, trata-se do fato de que a luz, como a vemos, é apenas parte de um espectro muito maior, que abrange ondas eletromagnéticas e, por isso, também é chamado de espectro eletromagnético. Os seres vivos da Terra podem perceber principalmente o chamado espectro óptico. Isso também é chamado de luz, que aparece em diferentes comprimentos de onda. A luz, portanto, é uma forma de radiação que podemos perceber e que se propaga em ondas. Quanto mais longa é uma onda, menor é sua frequência. Isso significa que comprimentos de onda mais longos, como micro-ondas ou ondas de rádio, possuem menos energia do que a luz visível, porque ocorrem em frequências menores. Só conseguimos perceber e sentir a luz porque os receptores dos nossos olhos, graças à evolução, se adaptaram aos comprimentos de onda da luz. Por exemplo, não somos capazes de ver radiação de rádio, nem com nossos olhos, nem com nossos outros órgãos sensoriais. Esse tipo de radiação é muito fraca e, no máximo, faz as moléculas do corpo vibrarem um pouco. Não há receptores de rádio no corpo humano, por isso precisamos de dispositivos técnicos auxiliares para tornar esses sinais visíveis como dados ou informações. Esse é um princípio que rádios, Wi-Fi, televisão via satélite e outros dispositivos aproveitam. O telescópio Webb opera com uma frequência totalmente diferente, a radiação infravermelha. Você pode conhecer isso em relação a lâmpadas infravermelhas ou câmeras. Em filmes, a gente vê essas câmeras sendo usadas como câmeras térmicas que conseguem captar e tornar visível o calor emitido por um ser vivo ou objeto. Similarmente, isso também é imaginável para as câmeras do telescópio espacial James Webb. Mas antes de chegarmos a elas, precisamos ver como a luz é captada e direcionada para os instrumentos. Para isso, é necessário analisarmos com bastante atenção a construção do espelho primário. Este não é, como o nome sugere, um único espelho, mas sim uma construção composta por 18 segmentos individuais. Vamos agora analisar com bastante atenção a fabricação desses segmentos individuais, pois eles são indispensáveis para o espelho primário. Engenheiros e cientistas decidiram, durante o planejamento e a construção do WEBB, que um espelho primário com um diâmetro de 6,5 metros seria necessário para medir e estudar a luz dos objetos mais distantes do universo, como estrelas ou galáxias. Um espelho desse diâmetro nunca foi levado ao espaço antes. No entanto, é preciso dizer que a carenagem de carga útil do Ariane 5 acabou limitando um pouco o tamanho do espelho. A carenagem de carga útil é, aliás, aquela parte de um foguete, onde a carga pode ser transportada, ou seja, é como se fosse a ponta de um foguete. Os engenheiros do WEBS tiveram que levar isso em consideração e por isso não foi possível construir um telescópio maior.
Com esse problema da carenagem de carga útil um pouco pequena, também veio o fato de que o telescópio teve que ser construído de forma mais complexa, aumentando assim o número de possíveis fontes de erro. Se, em teoria, um telescópio semelhante ao WEBS fosse transportado, por exemplo, com a Starship da SpaceX, os engenheiros poderiam ter transportado o telescópio na carenagem de carga útil desse foguete já totalmente desdobrado. A carenagem de carga útil aqui, com quase 9 metros de largura, é maior do que tudo o que já existiu até agora. Com isso, seria impossível transportar telescópios maiores do que o Webb, mas também, por mais sofisticado e impressionante que ele seja, não seria necessário o complicado mecanismo de dobragem do espelho primário do James Webb, e assim seria possível economizar tanto tempo de construção quanto uma grande quantidade de custos no desenvolvimento e nos testes do telescópio. Com isso, também teria sido minimizado o risco de que alguma das muitas partes móveis do telescópio fosse danificada durante o transporte bastante europeu pela atmosfera terrestre até o espaço. Quais seriam as vantagens potenciais da Starship da SpaceX para a astronomia? Nós mencionamos brevemente aqui. Não dá nem para imaginar o tamanho que o Webb poderia ter. O foguete revolucionário de Elon Musk já está pronto para uso geral? Apertem os cintos, pois vamos analisar a primeira imagem do telescópio espacial James Webb. No dia 11 de julho, finalmente chegou o momento. O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, divulgou a primeira imagem do telescópio, que ficou conhecida como o primeiro campo profundo de Webb. Ou seja, a primeira imagem do telescópio que olhou profundamente no universo e capturou galáxias que estão extremamente distantes de nós. O que vemos é o aglomerado de galáxias SMACS0723, já conhecido pelo telescópio Hubble a cerca de 4,6 bilhões de anos-luz de distância. Esta imagem representa uma região do céu que tem aproximadamente o tamanho de um grão de areia segurado na mão esticada em direção ao céu noturno. A imagem foi capturada com a ajuda do instrumento chamado Near Infrared Camera a bordo do telescópio, em um tempo de exposição impressionante de 12,5 horas. Nós vemos centenas e milhares de galáxias em uma imagem capturada com uma nitidez que nenhum telescópio havia conseguido até agora. A grande galáxia no centro é um monstro muito massivo, com vários trilhões de massas solares. Trata-se de uma chamada galáxia elíptica, que se formou a partir da fusão de muitas galáxias menores. Como seguidores de um culto, outras 100 galáxias estão ao redor desse gigante. A imensa gravidade da grande galáxia atrai a maioria das galáxias menores. Um dia, provavelmente, todas elas irão se fundir com essa galáxia elíptica gigante no centro e formar uma ilha estelar ainda maior. Mas o mais interessante será o seguinte. Como vocês já mencionaram, já existe uma imagem desse aglomerado de galáxias feita pelo telescópio espacial Hubble. Observem atentamente a imagem que vocês estão vendo agora. Vocês veem uma grande galáxia central e diversas galáxias menores ao seu redor. O que chama a atenção de imediato, no entanto, é que essa imagem parece bem menos detalhada. Parece que foi tirada com uma câmera que já não é tão moderna. E é exatamente isso? O Hubble realmente não consegue captar tanta luz quanto o James Webb e também possui câmeras bem menos modernas. O Webb é superior ao Hubble em todos os aspectos. Uma comparação direta das imagens nos mostra as diferenças gritantes. Nenhuma palavra neste mundo pode descrever o deslumbramento que senti quando a imagem foi divulgada. Se agora deslizarmos a imagem da esquerda para a direita, ou seja, se inserirmos aqui uma espécie de controle deslizante invisível e olharmos diretamente para as comparações, veremos simplesmente que o Webb, em primeiro lugar, consegue captar muito mais galáxias e consegue mostrar as galáxias já captadas pelo Hubble de forma muito mais nítida e muito mais clara. A imagem claramente oferece mais do que se percebe à primeira vista. Não só, como eu disse, vemos todas as galáxias com muito mais detalhes, como também percebemos que algumas galáxias têm formas estranhas. Isso tem a ver com o fato de que esse enorme monstro no centro, essa imensa galáxia elíptica, exerce tanta gravidade que as galáxias que estão atrás dela acabam tendo sua luz distorcida. Então, todas essas galáxias ali do lado, que estão tão alongadas e estranhamente deformadas, normalmente nós nem conseguiríamos ver. Elas emitem sua luz, assim como qualquer objeto no universo que brilha em todas as direções. E elas fazem isso também praticamente passando pela galáxia.
Na verdade, essa luz nem chegaria até nós. Na verdade, essa galáxia gigante no meio curva essa luz de tal forma que ela é redirecionada até nós. E é por isso que parece que essa galáxia aqui no canto superior direito aparece 2 vezes, embora na verdade ela exista apenas uma vez. Curiosamente, essa galáxia pode ser vista até no canto inferior esquerdo. Na verdade, conseguimos ver essa galáxia aqui até de outro ângulo e podemos dizer que a estamos vendo em 3 dimensões. Esse é o milagre da astronomia gravitacional. Se quiserem um vídeo sobre esse fenômeno astronômico interessante, comentem abaixo. Esta imagem representa uma primeira captura extremamente apropriada e muito precisa do telescópio espacial James Webb. Mas agora, vamos nos dedicar a uma parte, ou melhor dizendo, a 18 partes do telescópio, sem as quais essa imagem não poderia ter sido capturada. O espelho do Webb, ou seja, os segmentos do espelho. Eles são, como verão em breve, na verdade, a estrela secreta do telescópio. Quando falamos do espelho primário do telescópio espacial James Webb, na verdade deveríamos falar no plural. O telescópio espacial possui 18 elementos individuais em forma hexagonal, dispostos juntos da mesma maneira. Se, por exemplo, o espelho de 2,4 metros de diâmetro do Hubble fosse aumentado para o tamanho do Webb, ele seria pesado demais para um lançamento de foguete. Mesmo com o Ariane 5, não seria possível levar o telescópio para a órbita dessa maneira. Aqui também a Starship resolveria o problema, mas infelizmente essa tecnologia ainda não está disponível. Os engenheiros e cientistas tiveram que encontrar novas maneiras e técnicas para construir um espelho que fosse leve o suficiente para ser levado até o ponto de Lagrange 2 do sistema Terra-Lua-Sol. Cada um dos elementos individuais do WEBS possui apenas 1/10 da massa do espelho do Hubble, o que faz com que os 18 espelhos do WEBS, apesar de terem uma área várias vezes maior que a do Hubble, sejam no total apenas 1,8 vezes mais pesados que ele. Aliás, os segmentos foram feitos de berílio, que é leve e resistente, e pesam cerca de 20 quilos. O segredo do desempenho do telescópio está na fabricação dos segmentos. Para poder fabricar esses segmentos, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço firmou uma parceria de 4 anos com a Força Aérea dos Estados Unidos da América e o Serviço de Inteligência Militar dos Estados Unidos para pesquisar maneiras de construir espelhos leves. Foram fabricados 2 exemplares de teste do espelho. Um foi construído pela Ball Aerospace, com berílio, o outro pela Kodak, com um tipo especial de vidro. Uma equipe de especialistas foi formada para testar esses espelhos. Assim, descobriram que os segmentos feitos de berílio não se deformavam, mesmo em temperaturas ultra baixas ou ultra altas. Esse é o intervalo de temperatura que o Webb encontrará no espaço, para o qual deve estar preparado. A escolha do espelho de berílio tem várias razões. O elemento com o símbolo atômico berílio é um metal leve. É um elemento bastante resistente para o seu peso e mantém sua forma tanto em baixas quanto em altas temperaturas. Além disso, é um bom condutor de calor e eletricidade e não possui propriedades magnéticas. O que, considerando os muitos equipamentos sensíveis a bordo do Webb, é uma característica preferida para não danificá-los. Por ser tão leve e resistente, peças feitas desse material foram e ainda são usadas, por exemplo, em aviões supersônicos ou no ônibus espacial. Na Terra, ele também é usado para ferramentas menos espetaculares, como molas. No entanto, é preciso trabalhar com berílio com muito cuidado. Pode ser muito prejudicial à saúde inalar ou engolir poeira de berílio, por isso os engenheiros do Webb costumam ser vistos usando máscaras para se protegerem da poeira. O berílio para os segmentos do espelho do telescópio espacial James Webb vem de uma mina em Utah, nos Estados Unidos, e foi purificado em Ohio pela Brush-Wellman. Lá, ele foi transformado em um pó fino, colocado em um recipiente de aço inoxidável e prensado em uma forma plana. Assim que o recipiente de aço foi removido, a peça de berílio resultante desse processo foi dividida em 2 blocos de 3 metros de diâmetro cada, sendo que cada um deles foi usado para fabricar um segmento do espelho. Esse processo foi repetido mais 18 vezes, até que todos os segmentos do espelho fossem fabricados em diferentes instalações de produção ao redor do mundo.
Os 2 primeiros segmentos do espelho do Webb foram concluídos em 2004, 17 anos antes de seu lançamento ao espaço. Mas ainda estava longe de estar pronto. Todos os 18 blocos brutos seriam massivos demais para o Ariane 5. Ela não conseguiria decolar com os blocos brutos pesados. Para reduzir o peso, a maior parte do material foi cortada ou fresada na parte de trás, restando apenas uma estrutura fina, parecida com costelas. As nervuras têm apenas 1 milímetro de espessura e são necessárias para garantir a estabilidade do bloco bruto de cerca de 1 metro de diâmetro. Portanto, a maior parte do metal foi removida e os produtos agora pesam apenas uma fração do peso original. Os segmentos do espelho, após moldados, foram enviados para polimento na SSG Tinsley, em Richmond, Canadá. Essa empresa já trabalhou muitas vezes com a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço e foi responsável, entre outras coisas, por polir outros telescópios ou revesti-los com materiais especiais para aumentar sua resistência no vácuo. Os funcionários começaram a dar a forma final a cada espelho, removendo até mesmo apenas alguns milímetros de material excedente. Assim que cada segmento tinha o mesmo comprimento em cada um dos 6 lados, a superfície dos espelhos era nivelada e polida. Esse processo foi repetido várias vezes até que cada segmento do espelho estivesse polido de forma quase perfeitamente lisa. Esse processo às vezes demorava muito e era necessário gastar várias horas ou até dias em cada segmento individual. Dessa forma, o último segmento foi concluído em junho de 2011. Assim que um segmento era produzido, ele seguia novamente viagem, desta vez para o Marshall Space Flight Center, da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço em Huntsville, Alabama, onde sua sensibilidade a baixas temperaturas era testada. Como muitos materiais mudam de forma ou de propriedades quando ficam mais quentes ou mais frios, ou até mesmo quando são expostos ao vácuo do espaço, os segmentos foram resfriados no Centro de Testes da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, até as temperaturas negativas que o Webb também enfrentaria lá no ponto de Lagrange 2 do sistema Terra-Sol. Os segmentos precisavam suportar temperaturas de até menos 240 graus Celsius. Os testes começaram em 2009 e levaram algum tempo, pois não era possível testar todos os segmentos de uma vez só. Assim que a forma de cada espelho era corrigida, sua superfície polida quase em nível atômico e o material testado para resistência à temperatura, cada segmento recebia uma fina camada de ouro. Esse metal deveria aumentar a reflexão dos espelhos para a luz infravermelha para a qual o telescópio foi construído. Mas como o ouro foi aplicado nos espelhos sensíveis? Os segmentos de espelho polidos foram colocados em uma câmara de vácuo. Uma pequena quantidade de ouro foi vaporizada e caiu sobre os espelhos como uma chuva fina de partículas. O ouro se distribuiu assim em uma camada de cerca de 1000 angstroms de espessura sobre os espelhos. Isso corresponde a cerca de 100 nanômetros ou a 1/10 de milésimo de milímetro. Para comparação, um fio de cabelo humano tem cerca de 0,06 a 0,08 milímetros de espessura e, portanto, é aproximadamente 1000 vezes mais largo do que a camada de ouro em um segmento de espelho do telescópio. Além disso, foi aplicada uma camada ultrafina de vidro sobre o ouro para proteger os segmentos contra arranhões durante o transporte ou a montagem. Os segmentos do espelho retornaram novamente ao Centro de Testes da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço no Alabama para testes em baixas temperaturas. Depois, eles iniciaram sua viagem final para o Goddard Space Flight Center da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço em Greenbelt, Maryland, onde foram armazenados em recipientes especiais em uma sala limpa. Salas limpas são utilizadas na indústria de chips e computadores para manter os materiais praticamente livres de poeira, inclusive a nível microscópico. Lá, os segmentos aguardaram seu uso. A estrutura real do telescópio só foi entregue à Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço em novembro de 2015. Na parte de trás dos segmentos do espelho, foram instalados os atuadores, que são necessários para alinhar posteriormente os segmentos do espelho no telescópio e, assim, captar o máximo de radiação infravermelha possível. Os segmentos, portanto, percorreram um longo caminho.
Desde a fabricação de um blank, passando pelo corte, polimento e aplicação da camada de ouro, até a instalação final dos espelhos na estrutura do telescópio, se passaram muitos anos, o que mostra o quão sofisticado e complicado é apenas um desses segmentos. No próximo capítulo, queremos analisar outra imagem de James Webb, 5 galáxias que nunca foram registradas com tanto detalhe dessa forma. Outra imagem que os astrônomos capturaram com o telescópio espacial James Webb é o Quinteto de Stephan. Ele é composto por 5 galáxias diferentes que estão, aproximadamente, em colisão entre si. Também aqui vemos, novamente de forma muito impressionante ao fundo, inúmeras outras galáxias, realmente milhares delas. Mas vamos nos dedicar primeiro às grandes galáxias em primeiro plano. Vemos imediatamente que 2 das galáxias, aqui, a mais ao norte e a do meio, estão em colisão uma com a outra. Pode-se ver que as forças de maré das galáxias estão rasgando umas às outras, ou seja, estão despedaçando as galáxias. Vemos diferentes estrelas, muito gás e poeira que em parte são lançados para o espaço intergaláctico, mas em parte também são absorvidos pelas galáxias. Vemos que a estrutura dessas galáxias está completamente destruída, ou seja, quase completamente destruída, e na verdade a estrutura espiral, pelo menos da galáxia do sul, ou seja, da galáxia do meio, mal pode ser reconhecida. Também é interessante que esta galáxia aqui aparentemente já passou por algumas colisões, porque vemos 2 núcleos galácticos, ou seja, 2 centros galácticos. Bem interessante também é o fato de que a galáxia da esquerda aqui meio que não tem forma. Isso só parece assim para nós. Na verdade, trata-se de uma galáxia espiral, só que os braços espirais aqui não são tão fáceis de reconhecer. Essa galáxia tem mais ou menos o formato da galáxia do triângulo, que eu já abordei em outro vídeo. No sul, bem ao sul, vemos outra galáxia. Ela é elíptica, aparentemente já passou por muitas e muitas colisões e perdeu completamente sua forma. Também vemos aqui que há diferentes estrelas nas proximidades. Provavelmente são estrelas que são muito brilhantes. E o interessante é que, com o James Webb, as estrelas são registradas com 6 pontas. Então, realmente vemos aqui 6 pontas brilhantes diferentes. No Hubble, seriam apenas 4 pontas, não 6. Ou seja, no futuro, vocês poderão distinguir as diferenças entre o Hubble e o Webb apenas pela forma do brilho das estrelas. Aqui também vemos estrelas diferentes. É bem interessante que o Webb, por assim dizer, acabe capturando algumas estrelas por acaso. Também vemos ao fundo muitas galáxias diferentes, todas elas bastante deslocadas para o vermelho. E quanto menores ou mais vermelhas as galáxias são aqui, mais distantes elas estão de nós. Também vemos aqui diferentes outras galáxias que o Webb capturou, por assim dizer, de passagem, algumas com forma espiral, outras elípticas e outras ainda irregulares, o que significa que essas galáxias, como esta aqui, por exemplo, acabaram de se formar. No caso desta galáxia, ela tem talvez 12 ou 13 bilhões de anos. Ou seja, o Webb pode, mesmo que o foco principal aqui sejam as 5 grandes galáxias, também capturar, por assim dizer, de passagem, ou seja, acidentalmente, entre aspas, galáxias muito antigas. Também é extremamente impressionante que o Webb consiga não apenas captar a cauda da galáxia do norte aqui, que se estende bem longe no espaço intergaláctico, mas que também seja possível ver estrelas ao fundo. Estrelas, principalmente muitas galáxias, que em parte aparecem aqui através da cauda da galáxia. Com o James Webb, temos então um observatório, ou um telescópio espacial, que é incrivelmente potente, e precisamos também observar, ou precisamos lembrar que este é apenas o começo da era do James Webb. Ainda teremos galáxias muito mais impressionantes e ainda mais detalhadas quando os astrônomos conhecerem melhor o telescópio e com os algoritmos, ou quando aprimorarem o manejo dos instrumentos do telescópio. Agora vamos para o próximo tema e vamos falar sobre o caminho da luz e os detectores do telescópio espacial James Webb.
O que acontece quando a luz atinge os espelhos primários ou o espelho primário do telescópio? Bem, como já vimos, os astrônomos se interessam pela faixa do infravermelho do espectro eletromagnético quando falamos do telescópio espacial James Webb. Para outros espectros, como o espectro óptico, por exemplo, existe o telescópio espacial Hubble ou outros telescópios, alguns deles localizados na Terra. No entanto, dizer que o Webb é especializado na faixa do infravermelho da luz é um eufemismo. Todo o design do telescópio é adaptado especificamente para essa faixa do espectro. Vamos analisar agora em detalhes o quanto isso é verdade. Quando observamos o caminho da luz, as câmeras e todo o resto do telescópio, que no final nos permite obter imagens maravilhosas do universo. Quando o Webb recebe luz com seu espelho primário, os atuadores são ajustados conforme o comprimento de onda e o ângulo de incidência da luz para direcionar o máximo dela ao espelho secundário. Embora o Webb seja um telescópio infravermelho, os comprimentos de onda, mesmo nessa faixa do espectro eletromagnético, ainda são muito diferentes entre si. Podemos comparar isso ao fato de que, mesmo na faixa óptica, existem comprimentos de onda que percebemos como cores diferentes. A camada ultrafina de ouro nos segmentos do espelho melhora a capacidade de reflexão para a luz infravermelha, de modo que grande parte dela realmente chega aos espelhos secundários e aos instrumentos. Se a luz chegar agora, nas faixas de comprimento de onda observadas por Webb, de 0,6 até 28,5 micrômetros, atinge os espelhos. Ela é enviada em direção a um segundo espelho. Aqui ocorre uma concentração da luz, pois os segmentos do espelho do telescópio estão dispostos em formato de tigela e assim direcionam a luz focada para o segundo espelho. A gente se pergunta como os engenheiros do telescópio conseguem evitar que fiquem lacunas entre os segmentos individuais do espelho. Afinal, existem 18 deles, que ainda podem ser ajustados individualmente. Já durante o processo de fabricação dos segmentos individuais, os engenheiros garantiram que todos os 6 lados desse hexágono tivessem o mesmo comprimento e que não houvesse outras irregularidades ou diferenças de altura lateral. Apenas um pequeno buraco de frações de milímetro ou uma pequena abertura já prejudicaria o desempenho geral do telescópio. Se os segmentos estiverem próximos, o olho humano não consegue perceber aberturas entre eles. Isso representa a mais impressionante façanha de engenharia relacionada a este telescópio. Nas imagens de alinhamento do Webb, não é possível ver aberturas, então os espelhos parecem estar funcionando muito bem. Falaremos sobre essas imagens mais tarde. Mas os segmentos de espelho posicionados próximos uns dos outros não são o único elemento do telescópio, certo? A seguir, não vamos mais falar apenas dos segmentos do espelho, mas sim do espelho primário, já que todos os 18 segmentos funcionam praticamente como um grande espelho. Por isso, aqui a forma do espelho primário também é de importância central. Como ele é moldado como uma tigela, pode enviar a luz de forma focada para o segundo espelho. Este, ou seja, o espelho secundário, é curvado e, por causa disso, pode direcionar a luz ainda mais focada para um terceiro espelho. Como a luz foi curvada pelo segundo espelho curvado, o terceiro espelho precisa remover essa curvatura e tornar o plano focal mais plano. E agora chegamos àqueles instrumentos que, além dos espelhos, representam o coração do telescópio, as câmeras, ou seja, os detectores. Estes, como a maioria dos instrumentos importantes, estão instalados no Módulo Integrado de Instrumentos Científicos, ou Módulo Integrado de Instrumentos Científicos. Pode-se chamar isso de o coração do Webb, e ele se parece com um edifício de formato estranho. Dentro desta estrutura estão os 4 instrumentos científicos extremamente importantes chamados Near Infrared Camera, Near Infrared Spectrograph, Mid Infrared Instrument e o Fine Guidance Sensor, também conhecido como Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph. Vamos chamar as câmeras também de detectores, pois elas registram a radiação infravermelha e a transformam em imagens. Cada instrumento é um conjunto altamente elaborado de detectores com lentes exclusivas, máscaras de filtro de luz e acessórios personalizados. As possibilidades de combinação das configurações entre esses detectores são praticamente infinitas. Assim, o Webb foi projetado para praticamente qualquer missão de observação,
e deve ser capaz de observar tudo o que emite algum tipo de radiação infravermelha. E agora vamos fazer uma pequena visita a uma estrela moribunda e dar uma olhada em outra imagem do telescópio espacial James Webb. Agora temos uma imagem do telescópio espacial James Webb que mostra uma estrela moribunda, ou melhor, uma estrela que já morreu há muito tempo. Aqui vemos a nebulosa do Anel do Sul, e no centro dessa gigantesca nebulosa, uma anã branca. Uma anã branca é basicamente o cadáver estelar de uma estrela que tem aproximadamente a massa do Sol ou um pouco mais. Vemos que essa estrela expeliu quantidades incríveis de material. Isso tem a ver com o fato de que as estrelas, quando se tornam gigantes vermelhas e seu hidrogênio, ou seu hélio, se esgotam, não conseguem mais fundir outros elementos porque não são tão massivas. Como eu disse, trata-se de estrelas que têm mais ou menos a mesma massa do Sol, ou um pouco mais. Estrelas mais massivas, como por exemplo Antares, Betelgeuse ou Stephenson 218, são estrelas de uma classe completamente diferente. Elas também fundem elementos muito mais pesados que o carbono, por exemplo. Aqui, no entanto, temos uma estrela cuja fusão parou no carbono. E, em vez de explodir em uma supernova, ela lança suas camadas externas ao longo de milhares ou dezenas de milhares de anos no vácuo intergaláctico. Aqui vemos como as frentes de explosão, ou seja, as camadas, foram ejetadas em várias fases. Aqui vemos praticamente a primeira fase. Esta aqui. Ela se estende por alguns anos-luz. Então vemos, se olharmos um pouco mais para dentro, outra camada que foi expelida. E quanto mais nos aproximamos do centro, mais finas ficam as camadas. Da mesma forma, vemos aqui, e isso foi capturado de forma incrível pelo James Webb, quase por acaso, uma galáxia, uma bela galáxia espiral que o Webb registrou meio que de passagem. Então, não apenas uma, mas também uma segunda, uma terceira galáxia espiral, e assim por diante. Ou seja, nós realmente temos aqui também algumas galáxias ao fundo. Interessante é que a anã branca, ou seja, o cadáver estelar, ilumina intensamente o interior da nebulosa com sua radiação. Esta é uma imagem da NIRCam, a câmera de infravermelho próximo. À direita, vemos uma imagem do Mid-Infrared Instrument, o instrumento de infravermelho médio. E a primeira coisa que percebemos é que não há apenas uma estrela no centro, mas na verdade até duas. Interessante é que essa anã branca orbita uma estrela muito mais massiva. Originalmente, a estrela predecessora da anã branca, ou seja, a estrela durante sua vida, provavelmente era muito mais massiva do que a outra estrela, mas quando a anã branca, ou a gigante vermelha, lançou suas camadas para as vastidões intergalácticas do vácuo. Depois, ela perdeu massa, de modo que agora a anã branca orbita a outra estrela. Também percebemos que esta imagem, ou seja, a imagem à direita, foi capturada com um pouco menos de nitidez, como se a resolução fosse um pouco mais baixa. Isso tem a ver com o fato de que o instrumento de infravermelho médio do telescópio espacial James Webb capta comprimentos de onda mais longos do que, por exemplo, a Near Infrared Camera faz aqui. Por isso, aqui na NIRCam temos uma imagem muito mais detalhada, com resolução muito alta, e à direita a imagem de infravermelho médio, que não tem uma resolução tão alta. Isso simplesmente acontece porque o infravermelho próximo permite comprimentos de onda muito mais curtos, e assim se capta mais luz ou mais informações podem ser recebidas. E aqui temos uma imagem um pouco mais grosseira. Portanto, receberemos imagens mais grosseiras da MIRI e imagens muito detalhadas da NIRCam. Mas isso não deve ser um obstáculo, porque todos os instrumentos do telescópio espacial James Webb podem ser usados juntos, e os dados da MIRI, por exemplo, podem ser transferidos para a NIRCam ou para o Fine Guidance Sensor. Então, temos combinações entre os instrumentos que fornecem mais informações uns aos outros. Aliás, o que vemos aqui ao fundo não são apenas estrelas, mas também algumas galáxias que foram capturadas meio que por acaso, como eu já disse antes. Principalmente aqui na NIRCam, vemos muitas galáxias diferentes, mas claro, também estrelas.
porque essa nebulosa, ou seja, a nebulosa do Anel do Sul, está localizada em uma galáxia e, naturalmente, há muitas estrelas lá também. Mas como o Webb tem instrumentos tão detalhados, podemos descobrir inúmeras estrelas tanto na NIRCam quanto aqui na Mid-Infrared Instrument, sendo que, claro, a NIRCam oferece muito mais nesse aspecto. Voltemos no tempo antes de o Webb capturar as primeiras imagens reais. Agora vamos olhar, usando as câmeras e detectores do telescópio, as primeiras imagens de alinhamento do telescópio. Vocês também já passaram por isso de enviar um telescópio para o espaço e ter que gastar bilhões para isso? Para proteger o telescópio de danos causados por asteroides ou satélites, eu faço um seguro. 3 dos instrumentos, chamados Near Infrared Camera, Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph, e Mid-Infrared Instrument, são responsáveis por capturar imagens concretas, ou seja, fotos. Eles nos mostrarão as maravilhas do universo em grande detalhe. O detector Near Infrared Spectrograph é na verdade um espectrógrafo, mas também pode capturar imagens que servem para calibrar os outros instrumentos e para aquisição de alvos. O sensor de orientação fina, ou Fine Guidance Sensor, também chamado de Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph, também será capaz de capturar imagens. No entanto, essas imagens servirão mais para que os cientistas possam alinhar o Webb com ainda mais precisão ou procurar por determinados objetos celestes no universo. A imagem do sensor que você vê aqui não serve apenas para ajustar o foco do telescópio, mas também para compensar as diferenças entre os detectores individuais. Ou seja, o sensor melhora a qualidade da imagem dos outros instrumentos e ajuda você e os cientistas a encontrar o objetivo de forma mais rápida e eficiente. Em um gráfico mostrando o período de 110 dias desde o lançamento do telescópio, vemos como os instrumentos precisaram ser resfriados. O sensor de orientação fina, Fine Guidance Sensor, o instrumento mais sensível do telescópio, precisou ser resfriado a uma temperatura próxima do zero absoluto, pois talvez detectar objetos que emitam poucos fótons no comprimento de onda infravermelho. Se o instrumento estivesse mais quente, mediria menos diferenças de temperatura em objetos cósmicos. Todos os outros instrumentos têm uma temperatura de operação de cerca de 40 Kelvin, o que equivale a aproximadamente menos 233 graus Celsius. Em uma imagem grande, agora você pode ver todas as câmeras em ação. Esta imagem foi capturada quando o alinhamento do espelho principal, ou seja, o ajuste e a precisão dos segmentos hexagonais, foi concluído de uma forma que permite uma observação muito precisa de objetos astronômicos. Imagens similares também foram capturadas pelo telescópio Hubble antes de operar em sua configuração final. Nas imagens, ou seja, nesta grande imagem, vemos regiões individuais da Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea a cerca de 160 mil anos-luz de distância. Esse objeto astronomicamente muito interessante não é uma nuvem, no sentido de uma nuvem no céu da Terra, mas sim uma galáxia anã, não tão bonita e espiralada como a nossa Via Láctea, mas irregular e parecendo mais um projeto artístico de um artista moderno. As diferentes imagens da galáxia anã representam diferentes detectores ou câmeras do telescópio, que, embora todos operem na faixa do infravermelho, cobrem, como já vimos, diferentes comprimentos de onda dentro dessa faixa. Isso significa que nenhum detector vê a mesma coisa e cada instrumento é único em sua faixa de comprimento de onda. O tamanho e a posição das imagens individuais na colagem representam a posição aproximada dos detectores na área dos instrumentos do telescópio. Mas, acima de tudo, vemos o plano focal dos instrumentos, que indica a área que os instrumentos podem capturar com nitidez. A imagem também mostra os comprimentos de onda em que cada instrumento opera. Na imagem de Neres, vemos um grande campo de estrelas que, ao darmos um zoom, podem ser representadas com muitos detalhes. O que impressiona especialmente é que não só a estrela em foco pode ser capturada com muitos detalhes, mas também centenas de outras estrelas menos brilhantes ao redor podem ser vistas. A NIRCam não é menos impressionante, pois consegue capturar estrelas ou outros objetos do universo com grande precisão em uma área extensa. Isso permitirá obter imagens com extremo detalhamento. Mas o sensor de orientação fina é o auge de tudo isso. Apesar de provavelmente não ser o mais utilizado para capturar imagens, é o sensor mais sensível a bordo do telescópio.
Já descobrimos que ele pode posicionar o telescópio usando sensores. A riqueza de detalhes com que se pode observar estrelas individuais aqui não tem comparação. Não importa qual parte da imagem você escolha e dê zoom, a precisão com que o instrumento trabalha e poderia teoricamente mostrar cada estrela individual em alto detalhe, como você vê à esquerda como exemplo, será indescritível. Vamos dar uma olhada em outra imagem que foi tirada por MIRI. Mais uma vez, vemos uma seção da Grande Nuvem de Magalhães. Primeiro, vemos uma imagem antiga do telescópio Spitzer, que já está aposentado e também trabalhava na faixa do infravermelho. Vemos algumas estrelas capturadas sem muitos detalhes, que parecem muito difusas e borradas. A sequência faz uma transição para uma imagem de teste capturada pelo Webb. Podemos ver as mesmas estrelas, só que com muito mais detalhes. Agora não vemos apenas áreas grosseiras, mas conseguimos distinguir a forma e até mesmo estrelas menores e menos brilhantes ao fundo. Esta imagem é uma das demonstrações mais impressionantes das habilidades do telescópio Webb. E agora vamos da imagem de alinhamento para a última imagem publicada do telescópio, a nebulosa de Carina. Uau, que jornada! Agora realmente chegamos à última imagem oficialmente publicada do telescópio. O que vocês estão vendo aqui é o campo estelar incrivelmente vasto e extremamente impressionante da nebulosa de Carina. A nebulosa de Carina já foi registrada por outros telescópios, mas nunca antes foi capturada com tantos detalhes e em uma resolução tão alta por um telescópio. O que vemos aqui é, naturalmente, uma representação em cores falsas e com muitas interpretações, porque, é claro, estamos lidando com dados de infravermelho. Os dados do telescópio espacial James Webb precisaram ser processados. Como o Webb é um telescópio de infravermelho, ele consegue enxergar através do gás e da poeira dessa nebulosa extensa. Muitas das estrelas que vocês veem aqui estão, por assim dizer, escondidas atrás de paredes de névoa com anos-luz de espessura. Essas são, em parte, essas estrelas amarelas, que são estrelas semelhantes ao Sol, mas também, entre outras, essas azuis, que brilham às vezes mais, às vezes menos intensamente. Em parte, nem conseguimos dizer aqui quais estrelas estão realmente escondidas atrás de uma névoa ou na frente dela, sendo muito provável que as estrelas que não brilham tão intensamente estejam de fato dentro ou atrás da névoa. E o que vemos aqui são as estruturas extensas da névoa, que em parte não têm um nome específico. Aqui, por exemplo, temos esse aglomerado e dá para ver como algumas estrelas estão se formando dentro dele. Ou seja, só nessa pequena parte da névoa vemos a formação de estrelas. Essa névoa é um berçário de estrelas. E quem sabe quantos milhares ou dezenas de milhares de estrelas essa névoa já deu à luz. Interessante é a observação de que, se tivéssemos essa névoa praticamente na nossa porta, ou seja, se estivéssemos dentro dela, nunca a veríamos como vemos aqui. Não notaríamos o gás e a poeira assim. Na verdade, o sistema solar também está em uma espécie de bolha. Então, se pegarmos, por exemplo, essas duas estrelas aqui, elas também estão em uma espécie de bolha e, se existisse uma civilização extraterrestre ali, ela só conseguiria perceber que está em uma nebulosa maior através de observações muito precisas. Obviamente, a gente não veria isso a olho nu no céu noturno, como estamos vendo aqui agora. Os pontos onde a nebulosa está rompida também são interessantes. É o que vemos aqui, por exemplo. Esses são os pontos onde a nebulosa está dando origem a estrelas completamente novas. Aqui temos protoestrelas que provavelmente têm apenas alguns milhares ou dezenas de milhares de anos. Vemos que a estrela que está se formando aqui pegou uma parte da nebulosa, ou seja, uma parte do gás e da poeira, e agora está usando isso para sua própria existência. Também temos aqui pontos menores, onde estrelas menores estão se formando. O fascinante é que o Webb não capturou apenas a nebulosa em si, mas tudo o que está ao redor dela. Essas inúmeras estrelas que você vê aqui em cima, imagine só vê-las no céu noturno da Terra. Provavelmente a nebulosa também existia nessa região, então agora podemos dizer que a nebulosa, por assim dizer, já recuou um pouco. Aqui, por exemplo, você vê uma galáxia, ou talvez até mesmo uma estrela se formando. Não podemos dizer exatamente o que é agora. Suponho que se trata de uma estrela em formação. Aqui você vê o chamado disco circunestelar,
o material que está fluindo em direção ao centro ao redor da estrela. Ou talvez seja simplesmente uma galáxia que está tão distante que não tem uma forma especial ou que o telescópio espacial James Webb simplesmente não conseguiu captar uma forma específica. Esta imagem é a minha favorita absoluta do telescópio. E eu espero que o telescópio ainda produza muitas outras imagens como essa. Mas não podemos esquecer que não devem existir apenas imagens visualmente impressionantes e impactantes. O Webb é um instrumento científico e, além das imagens incríveis, empolgantes e bonitas, também tem a tarefa de, por exemplo, investigar atmosferas de exoplanetas, como já foi feito com um desses exoplanetas. A imagem gerada nesse processo não foi mostrada aqui, pois extrapolaria o escopo deste vídeo. Quero aproveitar este momento para indicar novamente o vídeo de Sirvan, que vocês encontram abaixo deste post, no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E, é claro, também no final do vídeo, desejo a vocês uma ótima quinta-feira, fiquem bem e vivam longamente e em paz. Tchau!